Então quer dizer que o PlayStation 5 esquenta mais que Del Rey sem água. Bora bater um papo sobre isso. Então, meus amigos, muita gente pediu para eu comentar sobre esse assunto que ganhou notoriedade na semana passada. Se você não está sabendo, é o seguinte: surgiu um rumor aí na internet citando a refrigeração do PlayStation 5. O rumor fala basicamente o seguinte: que a Sony está tendo problemas seríssimos em relação ao resfriamento do PlayStation 5 e o aparelho esquenta demais, e esse é o real motivo por ela não ter mostrado o console até o momento. Será mesmo? Segundo o rumor, vários devs falaram isso. E quando você vai extrair o total poder do PlayStation 5, ele não segura o máximo que ele entrega, que no caso são os 10.2 teraflops. Então o rumor dizia basicamente isso, meus amigos, e foi amplamente divulgado semana passada. Quando a gente pega um rumor desse tipo, a primeira coisa a se fazer, na verdade qualquer coisa, né? Qual a fonte? Qual a fonte que deu essa notícia? Aí quando a gente já vai atrás, cara, aí você vê, é um amigo que tem alguns devs conhecidos, é o amigo do amigo. Cara, sinceramente, eu disse aqui, pra quem acompanha o canal há mais tempo, eu já disse aqui pra vocês, e o que a gente vai mais ver nesses tempos agora, nesse período quarentena, é justamente esse tipo de notícia. E não sei quem comentou sobre alguma coisa. Então, por exemplo, o desenvolvedor tal disse isso, tal disse aquilo, porque basicamente, senhores, a gente está tendo muito poucas notícias sobre games. Então, é um meio ali de tentar movimentar os sites, enfim, inventar uma notícia de onde não tem. Mas nesse caso aqui, cara, não é nem essa questão. Nesse caso aqui, é explicitamente uma notícia para implantar na cabeça das pessoas que o PlayStation 5 não é confiável. A gente vê claramente que o intuito deste rumor é isso. E isso que eu acho totalmente errado, cara. Dessa vez aqui, é do lado da Sony, mas isso é errado tanto de um lado como do outro, cara. Não se deve fazer esse tipo de comentário. Uma, porque o console nem foi lançado. Então, ou seja, a gente está comentando de dev kits. E dev kits, eu acho muito difícil eles esquentarem dessa forma. Porque a gente vê naquelas fotos que vazaram, né? Que o bicho é desse tamanho, assim, ó. Então a gente vê claramente que esse tipo de rumor, esse tipo de conversa, esse tipo de notícia tem unicamente o intuito de implantar a dúvida, de implantar a incerteza na cabeça das pessoas, cara. Porque, por mais que seja mentira, quando você começa a martelar, a dúvida é implantada. E isso vem acontecendo há algum tempo já, senhores. É só você retroceder os rumores. Primeiro falaram que o PlayStation 5 não teria Ray Tracing por hardware, foi desmentido. Depois falaram que o PlayStation 5 teria 9 teraflops, foi desmentido nessa apresentação aí do Mark Cerny, que diz que é 10.2. Depois falaram que a arquitetura de GPU do PlayStation 5 não seria RDNA 2, que era RDNA 1.5. Foi desmentido pela própria AMD, falando que é RDNA 2. Então, cara, isso é o que vai mais acontecer. Se os caras têm coragem de desmentir ou distorcer uma informação oficial do arquiteto, imagina rumor do zero, cara. Então, assim, não vale muito a pena dar ouvidos a isso, não. Não interessa! Então, se a gente pegar de fontes oficiais, inclusive a apresentação para os desenvolvedores sobre o PlayStation 5, a gente vê muito foco em refrigeração. Inclusive, o Mark Cerny, depois desse rumor aí ter tomado conta da internet, deu uma declaração ao Digital Foundry falando que brevemente eles abrirão o console em si e dá a seguinte declaração: a solução de resfriamento do PlayStation 5 vai deixar vocês felizes. Então, antes mesmo desta apresentação do PlayStation 5, a gente já tinha notícias de sites confiáveis. O Bloomberg é um deles, que comenta sobre a parte financeira, falando que um dos desafios
para manter o preço do PlayStation 5 seria justamente o sistema de refrigeração, que é caro, extraordinariamente caro. Então, ou seja, e na apresentação aqui o Mark Cerny disse que o sistema será totalmente diferente dos PS4 de hoje. Então, senhores, eu aproveitei o tema para a gente vir aqui para a bancada para explicar mais ou menos como funciona a refrigeração dos PlayStation 4 e do PlayStation 3, que basicamente é a mesma até hoje. É o seguinte, no PlayStation 3, esse aqui é o dissipador desse PS3 Super Slim. Basicamente é o seguinte, a gente tem um cooler aqui girando, né, puxando o ar pelas extremidades e jogando para um dissipador. E nos dissipadores a gente tem geralmente um heat pipe para poder transferir o calor, nesse caso aqui da GPU, até o dissipador, onde ele será resfriado pelo ar girando aqui. Então, para quem não conhece como o heat pipe funciona, aqui dentro eu tenho um líquido, tá? Ele é um tubo a vácuo, um tubo de cobre, só que tem um vácuo aqui dentro e tem um líquido dentro dele. E como funciona? Quando, no caso aqui, a GPU esquenta, ela transfere o calor para o heat pipe, aí o líquido que está aqui entra em ebulição e sobe, né? Quando esquenta, a tendência é subir. Aí ele sobe para cá. E aqui o ar refrigera o dissipador, então o líquido condensa novamente e desce fazendo esse circuito de refrigeração. Então é desde o PlayStation 3, né, até o PS4 Pro, é assim que funciona. Só que no PS4 Pro a gente tem 3 heat pipe, sabe? E o cooler bem maior, logicamente. Mas o sistema de refrigeração é o mesmo. Por isso que quando você precisa, aumenta a carga do console, a ventoinha gira muito mais rápido, pois ela precisa fazer essa refrigeração maior acontecer aqui dentro. No PlayStation 5, o Mark Cerny disse que será um sistema diferente, né? Que teremos menos barulho. Ainda bem. Então, como teremos um sistema diferente, o meu chute é que o sistema de refrigeração do PlayStation 5 será semelhante aos dos Xbox, principalmente próximo ao do Xbox One X e do Series X, que usa Vapor Chamber. Como? Que, para quem não entende, é câmara a vapor. Que, para quem não conhece, é um sistema semelhante aqui o do heat pipe, mas ele tem câmara, é uma câmara a vácuo também, com o líquido lá dentro, que faz mais ou menos o mesmo processo, mas de uma maneira muito mais eficiente. Ele consegue dissipar muito mais calor do que o sistema de heat pipe. É muito mais complexo. Então, provavelmente, o formato do PlayStation 5 não será no estilo PS4. Aqui, jogando o ar para trás, sempre para a fonte, como é tradicional. Teremos... Isso aqui é chute meu. Yes. Ou no sistema de consoles assim mesmo, mas com um cooler aqui gigante jogando o ar para fora. Ou teremos um sistema semelhante ao do Series X em formato torre. Mas com certeza o modelo de refrigeração definirá o design do console, tá? Eu chutaria um design mais parecido assim, ó, com o cooler em cima aqui, ó. O cooler jogando o ar para cima. Então esse é um chute meu. Mas com certeza teremos um sistema muito melhor de refrigeração do que os apresentados no PS4. Então, com certeza, a gente ainda vai escutar muitos rumores do tipo aí, mas, sinceramente, é melhor a gente deixar de lado, porque não tem base alguma. Vamos esperar eles apresentarem o hardware, né, do PlayStation 5 e o sistema de refrigeração para a gente poder comentar em cima. Comentar em cima de rumor infundado é difícil demais, né, meus amigos? Eu só sei que esse jogo de rumor aí, cara, é triste de se ver. Isso como de um lado, como do outro, cara. Esse tipo de rumor infundado, quem falou? Não faz sentido algum nem divulgar isso aí. Sobre a Sony não ter apresentado o console em si, eu acho que tá demorando sim. Mas se a gente fizer um retrospecto lá em 2013, neste momento, né, hoje é dia 6/4, a gente não conhecia nenhum dos consoles. No PS4, a gente conhecia as especificações, o controle e também o menu. Isso aí a gente já conhecia, mas a gente já tinha visto um jogo rodando, né, lá naquela apresentação. Hoje a gente só tem as especificações, mas tem que levar em consideração o momento que a gente está vivendo, né? No lado da Xbox, se não me engano, me corrija aí se eu estiver errado, o Xbox foi mostrado em um evento em maio, ou seja, também a gente não conhecia o console em si. Então esse ano, né, nessa nova geração, e a Microsoft, pelo trabalho do Phil Spencer, por sinal,
excelente trabalho de divulgação, que apresentou o console mais cedo. Então, seguindo a tradição, entre aspas, não estamos tão assim atrasados não. Tá? A gente não conhecia. O PlayStation 4 foi apresentado ao público na E3 em junho, cara. Então, meus amigos, tudo é para criticar, cara. E eu acho isso horrível. Você gosta da sua plataforma, você defender ela, beleza. Mas você ficar atacando a outra, falando que coisa que não existe, cara, ou então rumor infundado, difícil, né, meus amigos? Nada a ver, irmão. Enfim, vamos ver como é que vai desenrolar essa novela aí. Se você não conhece o canal, eu quero te convidar a clicar no botão inscreva-se e ativar o sininho das notificações, pois sempre que tiver notícias, dicas, tutoriais, eu trarei aqui para vocês. Então é isso, um forte abraço e até a próxima.